Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Universidade do Bitcoin. Se você não é assinante do nosso canal, vai lá agora e clique em se inscrever e também clica no sininho para que você possa receber os melhores conteúdos em primeira mão, tá bom? Hoje vamos falar sobre a possibilidade dos Bitcoins voltar a testar os 20 mil dólares, né? Testar a máxima histórica que nós tivemos em dezembro de 2017 e quem sabe romper essa máxima histórica. Então, se você quer saber sobre a minha opinião, fique até o final desse vídeo que eu vou te passar a minha percepção, a minha visão, porque eu acredito que os bitcoins vai testar novamente os 20 mil dólares e com certeza, né, ou pelo menos a minha certeza é que ao testar os 20 mil dólares ele venha romper essa máxima histórica, tá bom? Então fique comigo até o final deste vídeo. Roda a vinheta. Então, galera, vamos lá. É importante você saber o seguinte, que essa dica não é uma recomendação de investimento. Se você não sabe como investir, você não tem conhecimento nenhum neste mercado, é importante você assistir outros vídeos daqui do canal e aprendendo a como funciona a tecnologia blockchain, a tecnologia Bitcoin, o que seria um trade, né? O que seria comprar e vender a moeda, como é que você pode ganhar operando através do trading, para que a partir daí você possa pensar em investir. Tá? O mercado é um mercado de alta volatilidade, você pode ter lucros, só que você também pode ter perdas. Então é importante você não fazer besteira, como vi através de pesquisas e reportagens de pessoas no ano passado, pegando empréstimo, pegando dinheiro com pai, tio, avô, periquito, para poder investir nos bitcoins sem ter o mínimo de conhecimento e com aquela falsa esperança que ficaria milionário de um dia para o outro. Então, tome bastante cuidado referente a isso e a partir de agora eu vou dizer por que a minha percepção e porque eu acredito que os bitcoins vão testar a máxima histórica de 20 mil dólares que foi testado em 2017. É importante você entender o seguinte, depois a gente vai abrir o gráfico, eu vou dizer também, analisando o gráfico de uma forma mais técnica, tá? Mas de uma forma simples, que você, mesmo que você não entenda como funciona, você vai entender, né, a ler aqui a forma básica do gráfico. Eu vou te falar as possibilidades que existem a partir de agora do próximo semestre e ainda o final desse semestre de 2018, tá? Então vamos lá. A minha percepção, no ano passado nós tivemos uma grande demanda referente às criptomoedas, o Bitcoin caiu nas graças de muitas empresas, muitas pessoas, porém a grande maioria das pessoas que investiram nas criptomoedas eram entusiastas da moeda, pessoas que já vinham há muito tempo investindo, pessoas da área de tecnologia, holders, né, ou criptoanarquistas e outras pessoas físicas. E nós tínhamos algumas pessoas físicas que acreditavam na tecnologia, queriam aprender, e um outro lado das pessoas físicas que não tinham nenhum conhecimento técnico, só que eram pessoas que queriam ficar ricas de um dia para o outro. Então começaram a entrar em pirâmides financeiras, scams, falsas empresas que ofereciam mineração, trading, por aí vai. Né? Eu, inclusive, cheguei a cair em uma dessas empresas no início, quando eu estava aprendendo. Né? Aí, a partir daí que eu comecei a aprender, entendendo a tecnologia, eu vi, opa, não é assim que funciona. Vamos lá, eu vou mudar o meu percurso, vou mudar o meu caminho. Então, no início você acaba levando umas lambadas, né? Eu fui comprar um Bitcoin através do P2P e a pessoa prometeu que teria depositado os bitcoins, ele me mandou a cópia do depósito, só que eu não sabia se tinha que ter confirmação ou não, depositei na conta da pessoa, depois a pessoa não devolveu o dinheiro, enfim. O início de 2017 teve um boom e com isso muitas pessoas que estavam no mercado caíram em golpes, né? Eu caí no golpe em 2016, né? Meados de 2016 para final de 2016, quando eu comecei a investir no mercado de criptomoedas. Então, a gente tem esse lado da história. A partir de dezembro, nós tivemos a abertura do mercado futuro nos Estados Unidos. E a partir daí, a gente cria uma expectativa muito bacana a médio e longo prazo, porque através do mercado futuro, através de grandes organizações, grandes empresas investindo no mercado de criptomoedas, a gente começa a ver que existe um apetite, existe uma demanda de investidores institucionais para entrar neste mercado. Eu, inclusive, participei de um evento da blockchain aqui no Brasil, que na época foi considerado o maior evento da América Latina, e tinha muitos investidores institucionais lá, e a ideia do evento foi exatamente mostrar o lado positivo do mercado de criptomoedas e quais são os benefícios desse mercado a médio e longo prazo. Isso aconteceu em outubro para novembro, e foi exatamente no período que a gente teve um grande boom da moeda.
Só que o apetite institucional, ele ainda não teve aquele boom, né? Não teve aquela ação ainda de realmente os investidores institucionais coçarem o bolso e entrar em peso. Então a gente vê hoje que existem grandes empresas já querendo abrir seus negócios para poder trazer os investidores institucionais. Faltava o quê? Um pouco mais de regulamentação no mercado, um pouco mais de transparência, uma maneira dos investidores institucionais entrarem. A partir do mercado futuro dos Estados Unidos, a gente teve essa possibilidade de abertura de mercado. Então isso é um ponto importante. A partir de agora, a gente está vendo algumas informações importantes aqui, né, referente ao mercado futuro, né? Um deles é o seguinte, é que o CBOE, né, que está relacionado ao mercado futuro lá na Bolsa de Chicago, ele já tinha solicitado um ETF, tá, do mercado dos bitcoins para a SEC, né, que seria como se fosse uma CVM que a gente tem no Brasil, só que é lá nos Estados Unidos. E a SEC não tinha recebido essa ideia de uma forma bacana e ficou com uma certa insegurança de liberar isso por causa da liquidez do mercado, né? Liquidez diária do mercado, né? E aí o que acontece? A ideia do CBOE é o seguinte, que ele diz o seguinte, ó. À medida que os volumes continuam a crescer, especialmente nos mercados regulados dos Estados Unidos, o mercado global de bitcoins parece mais e mais como um mercado tradicional de commodities. E a CBOE acreditando que o mercado é suficiente líquido para suportar um produto negociável em ETP de Bitcoin. Aí ele acrescenta: acredita que o mecanismo de arbitragem funcionará de uma forma idêntica a outros ETPs relacionados como commodities, mantendo assim o preço de ETP em linha com o preço do Bitcoin e limitando o risco de manipulação com as ações no ETP, né, que seriam as ETFs dos Bitcoins. Aí ele diz aqui que, embora a CBOE esteja de acordo com muitas preocupações mencionadas na carta, acreditamos que a grande maioria dessas preocupações pode ser abordada dentro das estruturas existentes para fundos relacionados a commodities em relação à avaliação, liquidez, custódia, arbitragem e manipulação. E aí, beleza. E ele vem falando isso aqui. Em 15 de março, a SEC confirmou dezenas de investigações nas criptomoedas, emitindo estimações para empresas suspeitas em desrespeitar as leis de valores imobiliários durante a oferta iniciais de ICO. Ou seja, a SEC está muito preocupada com ICOs. Por quê? Existem muitas ICOs surgindo, né? Se a gente analisar o CoinMarketCap, se a gente olhar aqui, ó, CoinMarketCap, deixa eu abrir o CoinMarketCap aqui, para você ter uma noção. No CoinMarketCap, você pode ter uma noção de quantidade de moedas que estão sendo criadas. Então, nós temos hoje mais de 1.400 moedas que foram criadas. Isso não impede em nenhum momento dos bitcoins e algumas outras moedas, como a Ethereum, a NIL, a Bcash, Litecoin, a Dash, né, a ADA Cardano, IOTA, Ripple e outras moedas que têm uma equipe de desenvolvedores muito bacanas. Claro que eu devo ter esquecido alguma outra. Tem a Nano High Block também, que está começando a crescer. Tem outras também, né? A ideia aqui não é ficar falando de todas as moedas, mas enfim, existem diversas moedas bacanas que têm uma ideia legal, tem uma equipe de desenvolvedores bacana, criou uma solução para resolver um problema a nível mundial, seja de serviço ou prestação de serviço ou de produto, de demanda. Só que existem centenas de outras moedas que criaram uma ideia, copiando uma outra ideia que já existia e não acrescentando em nada no mercado. E como não é um mercado regulamentado, o que acontece? Essas ofertas iniciais, as pessoas criam, mas a grande maioria tem fracassado no decorrer da jornada, tá? Então, a partir daí, existe um risco muito grande de ter calote junto aos investidores, porque não tem regulamentação, as pessoas entram em ICOs e acabam levando lambada. Então, você tem que ter um cuidado ainda maior quando você entra no ICO. A SEC está muito preocupada referente a isso. Só que eu tenho visto em algumas reportagens e alguns artigos em sites estrangeiros que a SEC está aos poucos se abrindo para os bitcoins. Né, para os bitcoins. Então isso é muito legal porque a gente vê empresas sérias, né, empresas sérias
como a Seboi e outras, tá? Com a ideia de profissionalizar esse mercado, beleza? A partir daí, nós vemos o seguinte, que além dessa notícia, nós temos a Bolsa de Valores do Canadá também querendo entrar para este mercado. A gente vê a Bolsa do Canadá querendo entrar para esse mercado, então isso aqui também é um ótimo sinal, né? Eles vão oferecer tanto os Bitcoins quanto a Ethereum, tá? Então esse é um sinal muito bacana, tá? Nós temos uma outra informação importante, que é sobre a Lightning Network, tá? O projeto da Rússia também referente a permitir pagamento de criptomoedas, se a Rússia regulamentar, vai dar um outro boom também nos Bitcoins esse ano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver alguma outra notícia interessante aqui. Deixa eu ver achar da Lightning Network. A gente vê, ó, essa empresa aqui do Reino Unido começando a querer trabalhar com spreading, né, que é como se fosse um mercado futuro. Agora o governador da China, o novo governador do banco chinês, falando bem. A gente falando mais o que aqui? Ó, a gente tem a questão do Lightning Network começando a ser utilizado, né, por algumas empresas testando, então isso vai fazer com que o Bitcoin ganhe uma escalabilidade muito maior como uma forma de pagamento, como uma moeda, né? Então isso é uma outra notícia muito legal, porque a comunidade do Bitcoin em si tem trabalhado, está buscando trazer melhorias, é uma comunidade muito forte, então tudo isso favorece o mercado. Além disso, a gente tem que pensar o seguinte: nós que somos nascidos a partir da década de 80, a gente está mais aberto a comprar pela internet e usar tecnologia. Mas aquelas crianças que nasceram a partir de 2000, eles têm uma necessidade, uma demanda muito maior com a internet, com redes sociais, né, com aplicativos. E a tendência, a gente analisando numa linha, a gente vê que o futuro é as pessoas diminuírem a forma de pagamento que a gente entende hoje como a tradicional, que é o dinheiro vivo, e partir para as criptomoedas. Por quê? Porque o Bitcoin ele revoluciona o mercado nesse sentido, porque ele traz uma ideia de você utilizar uma moeda virtual. Essa moeda você não precisa de um órgão centralizador, ou seja, se torna uma moeda a nível mundial, mas você tem o controle. Então, se há uma crise no seu país, não tem como aquele governo bloquear a sua conta, né? Bloquear o seu dinheiro, como foi os nossos pais, né? Ocorreram com eles na época do Collor. A gente era bem criança, né? Os nascidos da década de 80. E a gente vê a questão da juventude hoje em dia. As pessoas estão cansadas de pagar impostos e não ter de volta os serviços. As pessoas estão desacreditadas com a política. A juventude de hoje é muito mais rebelde do que a juventude, do que a nossa época. E o conceito das criptomoedas vai ao encontro dessa juventude. Então, se a gente pensar numa linha do tempo de 5 a 10 anos, a probabilidade das criptomoedas se tornarem uma forma de pagamento bastante utilizada é muito grande. Eu não estou dizendo que o Bitcoin ele vai ser a moeda do futuro, no sentido daqui a 5, 10 anos. Eu acredito, o Rodrigo acredita. Agora, pode surgir novas tecnologias, né? A gente não pode ter certeza. A época do Orkut, todo mundo achava que era Orkut e não ia ter nenhuma outra. Depois veio o Facebook e acabou o Orkut. Ninguém lembra de Orkut. Agora, não quer dizer que aconteceu isso Orkut via Facebook, agora também vai acabar o Bitcoin, vai vir uma nova e vai substituir o Bitcoin de um dia para o outro, porque existe todo um conceito por trás. Existem empresas bilionárias que investiram em mineração, existe todo um mercado, toda uma comunidade por trás do Bitcoin. Então tem também um time para isso, né? De um dia para o outro. Pensando num time de 2 a 3 anos, o Bitcoin tem muito para crescer. Muito para crescer, e eu não acredito que o Bitcoin é uma bolha, tá? O Bitcoin não é uma bolha, não chegou numa bolha. Eu acredito que em 2018 a gente vai ver o Bitcoin ultrapassando aí os 20 mil dólares.
Agora, olhando o gráfico dos bitcoins, né? Pensando no gráfico dos bitcoins, tá? Se a gente pensar nos bitcoins, no gráfico, vou botar o gráfico semanal aqui. Deixa eu botar no Bitfinex. BTC USD. Se a gente pensar no Bitcoin, olha só, ele saiu de 5.400, tá? 5.400, que foi aqui no dia 30/10, tá? Eu tô passando aqui o mouse, vai aparecer aqui a data aqui, tá? Então foi de 5.400, pulou 6/11, 5.400 mais ou menos aqui, 30/10, e foi até aqui, que seria no 4/12. Tá? Então a gente teve mais ou menos uma média de menos de 45 dias e o Bitcoin teve uma alta de 300%. Então era natural que ele teria essa correção. Só que, se você analisar a questão do volume financeiro, olha só como o mercado começa a mudar. Até aqui, olha como é que era o volume, né? O volume estava grande, o volume caiu, foi caindo, e aos pouquinhos ele foi aumentando, beleza? Aí, a partir daqui, quando rompeu, né, a máxima aqui de 5.400, olha como o volume aumenta consideravelmente. Ele cresce muito. Então, você vê que mais investidores estão entrando para esse mercado. Só que a correção é natural, porque ele saiu daqui de $900, mais ou menos, no início do ano de 2017, para 20 mil. Então, ele teve uma alta de mais de 2.000%. Então, era natural ter essa correção. Se a gente olhar na questão do semanal, tá? Por mais que tenha essa correção gigante, existe um suporte muito forte no 5.400. Então, para ele chegar até os $3.000, como alguns falam, precisam romper esse suporte aqui dos 5.400, tá? Então, existe uma jornada para isso. Ele está com uma tendência de queda, né? Ele continua com a tendência de queda, mas a gente sabe que esse mercado é muito dinâmico e às vezes uma notícia, uma atualização na rede pode fazer com que a moeda volte a subir de novo, tá? Então vamos lá. Essa correção, se você for pensar, a moeda que saiu a 900 e agora está entre 8 a 9 mil, que ele está nessa lateralização entre 8 a 9 mil, então mesmo assim ele está com 700 a 800% de alta, mesmo para quem comprou a $900. É evidente que aquela pessoa que não tinha conhecimento e comprou aqui no pico, agora está perdendo, mas só vai perder se vender, porque se você esperar daqui um ano, ele pode muito bem vir aqui e romper isso aqui. Ele pode muito bem vir aqui e romper. Tá? Show. Ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode romper, tá? Ele pode romper isso aqui, tá? Então, o que acontece? Eu acredito, pensando na tecnologia, pensando nos investidores institucionais que estão para entrar neste mercado, as atualizações, empresas grandes investindo na tecnologia blockchain, a questão da juventude, olhando numa linha do tempo, né? A tecnologia blockchain, quais são os benefícios que ela entrega, é uma coisa muito disruptiva. Eu entendo que você às vezes tenha preconceito, eu entendo que você fale mal das pessoas que investem em Bitcoin, eu entendo que você acredita que é uma bolha, porque assim, as grandes mídias, os grandes bancos querem que você entenda assim, que você escolha isso como uma bolha. Agora, a gente que entra para este mercado, começa a estudar um pouquinho mais e entende como funciona, você vê que não tem mais volta. Não tem mais volta. E eu não acredito que o Bitcoin entrou numa bolha. Então é evidente que não estou te aconselhando a comprar Bitcoin, né, até porque ele está numa tendência de queda, é provável dele cair um pouquinho mais. Se você quer comprar, você precisa estudar, você precisa entender como funciona esse mercado. Agora, dizer que o Bitcoin é uma bolha e que não vai testar essa máxima histórica esse ano, eu não acredito nisso. Eu acredito que ele teste e eu acredito que ele rompa. Tá? Eu acredito que ele rompa essa máxima histórica de 19 mil a 20 mil dólares. Eu acredito que isso aconteça ainda nesse semestre de 2018. Tá? Eu acredito aí que até início de julho isso possa acontecer. Tá? Esse teste possa acontecer. Dependendo do que aconteça, se o Bitcoin talvez
cair abaixo dos 5.400 dólares, 5 mil dólares, aí talvez isso demore um pouquinho mais. Aí talvez isso possa acontecer mais para o setembro, outubro ou final do ano. Agora, a gente não tem como prever isso, tá? Não tem como prever isso porque o mercado de criptomoedas é diferente de qualquer outro mercado. A análise gráfica, ela serve como uma ferramenta acessória, tá? Uma ferramenta acessória. Ela não é uma ferramenta que você vai dizer assim, ó, porque você vai pegar aqui os gráficos e ele vai falar no exato para ti e você vai acertar todas. Não. O mercado da bolsa, você segue uma tendência, você tem como pegar uma linha de tendência. Aqui no mercado de criptomoedas é bem mais complicado. Então você precisa trabalhar o seu mindset, você precisa entender como funciona esse mercado, para você trabalhar a segurança de como operar, né? A sustentabilidade do ganho, porque você pode ganhar 2, 3% num dia, 10% num dia, mas no outro dia perder tudo. Então as pessoas criam uma falsa impressão que o mercado é fácil de operar e não é fácil. Não é simples, existe uma jornada do aprendizado. Agora, existe a oportunidade de ganho todos os dias. E no decorrer dessa baixa e dessa alta, você pode ganhar, você pode perder, depende da sua estratégia, mas a médio e longo prazo os bitcoins continuam com muito mais coisas favoráveis do que desfavoráveis, porque existem diversas empresas aderindo à tecnologia, diversas bolsas no mundo querendo implantar a tecnologia, querendo colocar como uma forma de pagamento. E eu acredito que isso, aos poucos, vai fazer com que mais pessoas entrem nesse mercado. Se você analisar o gráfico em si dos bitcoins, início do ano do Bitcoin sempre tem essa dificuldade, essa adaptação. Ele quer dizer que vai acontecer de novo esse ano? Não. Pode realmente continuar difícil até junho, julho ou até dezembro, não sei. Agora, com as possibilidades de novas empresas entrando para esse mercado, investidores institucionais, a galera tem muita grana para investir. Então, pegar um fundo de investimento que tem, sei lá, 200 bilhões, 300 bilhões, eles pegarem 5% do capital, 3% do capital e investir num mercado de criptomoedas já faz um zoom, já faz já influencia o mercado, A gente está falando de um fundo de investimento. Existem diversos outros fundos de investimentos, diversos outros investidores querendo entrar para este mercado. A gente tem países querendo regulamentar, querendo abrir as portas. A gente vê pessoas se abrindo, entendendo a tecnologia e vendo que o Bitcoin não é uma coisa ilegal. O Bitcoin é um meio. As pessoas têm aquela visão ainda que o Bitcoin é usado para coisas ilegais, que o Bitcoin foi criado para uma coisa ilegal, e não é a intenção do Bitcoin. Se você analisar hoje o mercado, qual é a moeda que é mais utilizada para tráfico de pessoas, tráfico de drogas, de dinheiro, de armas, é o dólar, não é os bitcoins, Isso já foi comprovado, inclusive. Então o dinheiro é só um meio, pessoal. Não é o dinheiro que vai fazer de você uma pessoa ruim ou uma pessoa boa. O dinheiro só vai amplificar o que você já é por dentro. O Bitcoin não deixa de ser um meio, e um meio que vai revolucionar o mercado financeiro, da mesma forma que a gente viu a internet revolucionando o comércio, da mesma forma que a gente viu o Uber revolucionando a prestação de serviço, a Airbnb, a hotelaria, o Netflix, as locadoras. Cara, a ideia do Bitcoin é muito top. E se você analisar o seguinte, friamente, existem diversas atualizações para serem colocadas no mercado. Os investidores institucionais ainda não entraram pesado. Muitos países ainda estão para abrir as portas. São poucas pessoas que ainda utilizam o Bitcoin como forma de pagamento e como investimento também, como uma reserva de valor, para realmente segurar e investir. Então a demanda é muito grande, porque é uma moeda escassa, só vai ter no máximo 21 milhões dessa moeda. Então a probabilidade de alta é muito maior do que de queda. A gente sabe que está passando por um momento difícil e o mercado financeiro tem disso. Ele passa por um momento de queda, de correção, pode ficar durante um determinado tempo, mas de repente, do nada, ele tem um pico e volta a crescer novamente. Por isso a importância de você ter a sua estratégia adequada, você estudar bem essa tecnologia, estudar bem esse mercado, caso você queira operar no trading, para que você não fique à mercê das notícias e da manipulação, beleza? Então é isso. Eu acredito que os bitcoins vai testar novamente os 20 mil dólares.
Eu acredito muito na tecnologia, eu acredito, quem sabe, que nós tenhamos aí o Bitcoin esse ano ainda a 40 mil a 50 mil dólares, beleza? Até o final do ano. Então vamos lá, Deus te abençoe. Se você não é assinante do meu canal, não deixe de se inscrever no meu canal, tá bom? Não deixe de compartilhar esse vídeo também com seus amigos, pessoas que você ama, pessoas que você gosta, e a gente se fala nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.